Iniciamos a gravação, vamos nessa. Vamos ver hoje a aula 6, o módulo 6, né, da ferramenta. Então, a gente vai tratar de ferramenta para análise de dados, né. O que que a gente vai ver? Então, a aula é basicamente no que está na descrição. Vai ser um divisor de águas. Então, aqui a gente começa a transformar dados brutos, né, em informações visuais interativas, mais interativas nessa aula. A parte visual eu guardei um pouco mais para a próxima aula, que aí a gente vai entrar também na base de gráfico. Então, possivelmente, eu vou passar hoje todo o conteúdo, possivelmente não, né? Hoje a gente vai tratar de tabela dinâmica, e aí, possivelmente, eu vou usar o mesmo conteúdo, tá? Que a gente vai usar hoje em relação à tabela. Eu deixei uma tabela criada aqui, mas eu vou fazer a recriação dela, né, desde o, desculpa, desde o zero, para a gente ver todo o conteúdo e conceito de como que a gente cria uma tabela dinâmica. E eu vou usar esse mesmo conteúdo de tabela que ele está aqui. Deixa eu reexibi-lo, né? Eu criei uma tabelinha simples aqui e a gente vai estar brincando aí com essa tabela dinâmica para entender essa tabela, aliás, de valores, para a gente entender o conceito de tabela dinâmica. Eu vou dar várias dicas em relação ao uso da informação, principalmente na disposição, para a gente poder trabalhar bem legal com filtros, né? E isso vai servir bastante até em outros aspectos. Por exemplo, quando você está falando de programação a nível, desculpa, de banco de dados, né? Então, quando você está falando de programação a nível de banco de dados, normalmente a gente usa informações em comum para fazer pesquisa. Às vezes você tem a famosa tratativa que a gente brinca que a gente vai chumbar dados, né? Ou senão a gente vai tratar dados. Então, o banco em si, quando você tem a tratativa de data, você tem vários modos de você tratar uma data em si, né? Um período de tempo. E aí, o período de tempo, por exemplo, nesse caso aqui, como a gente está preenchendo manualmente a tabela, eu vou mostrar para você um modo que fica bem legal da gente tratar como se fosse uma convenção generalizada. E isso vai permitir fazer filtragem com a tabela dinâmica, isso posteriormente vai permitir você fazer filtro suspenso, vai permitir fazer slicer, vai ficar fácil de você trabalhar com gráfico, né? Por isso que eu vou tentar pegar também, para ficar bem, consolidar bem legal assim o conhecimento, eu vou pegar essa mesma tabela depois, e a gente vai montar alguns gráficos, né, em cima desses dados. Pode ser que a gente aumente um pouquinho, né, a informação para ter uma base bem variada, mas basicamente, pegando até um exemplo um pouco menor, fica bem legal da gente conseguir digerir aí a informação, tá? Então, essa aula vai ser, né, mais para a parte interativa, então a parte visual a gente vai deixar para a próxima, e a gente já entra num conceito, né, num assunto bem bacana. Tabela dinâmica e criação e análise interativa, né? Então vamos lá. O que que é? Então vamos entender. É uma ferramenta poderosa para resumir, agrupar e cruzar dados de forma prática e visual. Né? Então a tabela dinâmica ela vai fazer muita coisa automática que daria bastante trabalho da gente fazer na mão. Né? E ela acaba sendo um baita recurso. Assim, é uma tabela bem configurada, é fácil de você atualizar, é fácil de você mudar os dados, fazer ajuste, é fácil de você filtrar, é fácil de você alterar, é fácil de você ajustar. Então, assim, ela acaba tendo uma série de benefícios. Dá um pouquinho de trabalho, às vezes, para a gente conseguir setar a primeira configuração? Sim, dá um pouquinho de trabalho, né? Por isso que a gente vai estar abordando aqui esse assunto e vai estar deixando ele bem dissecado aqui em relação a detalhe. Mas, de novo, uma vez pronta, a tabela dinâmica ela é um recurso muito bom de interatividade. Então, vamos a ela. Vou excluir a minha tabelinha aqui, porque a gente vai criar do zero. E vamos lá, no conteúdo, né? Como criar uma tabela dinâmica a partir de um intervalo ou tabela nomeada. Nesse caso aqui a gente vai estar usando um intervalo, mas eu vou voltar e vou fazer um exemplo posteriormente de tabela nomeada, tá?
Então, inserção de campos, valor, linha, colunas e filtros, a alteração de agregações, soma, contagem, média e assim por diante, e a atualização da tabela dinâmica após a alteração nos dados de origem, né? Então, é isso que a gente vai ver basicamente, tá? No exemplo, ó, a partir de uma base de vendas, né, que foi exatamente o que eu peguei, a gente vai ter linhas de produto, né? Então, linhas de produto, coluna de mês, então a gente tem uma coluna dos meses aqui, a gente tem o valor total vendido, então nós temos o valor total vendido, e nós temos um filtro de vendedor, então todas as linhas, pode ver que algumas delas, as linhas elas se duplicam, triplicam, né? Então nós temos valores duplicados aqui, nós temos meses diferentes aqui, nós temos totais diferentes de vendas e nós temos 3 vendedores que basicamente trabalharam com os mesmos produtos, né? Então, a partir disso, a gente vai estar vendo como e o que a gente consegue fazer com a tabela dinâmica. Então, primeiro, como que eu chego na tabela dinâmica? A tabela dinâmica é um recurso que você insere, você adiciona ao Excel, tá? Então, como a gente insere a tabela dinâmica, a gente vem aqui em cima em inserir, né? Na guia de locomoção de opções do Excel, e logo a primeira opção já é a tabela dinâmica. Então eu posso simplesmente clicar aqui embaixo, né? E eu quero da tabela do intervalo, tá? Então, por quê? Porque se eu escolher, por exemplo, de fonte de dados externos, eu posso linkar uma tabela dinâmica a um uso de banco de dados, posso puxar de SQL, mas aí a gente já está falando de um assunto mais high-end, né? Ele é mais complexo, tem também seus ótimos resultados, mas acaba sendo mais complexo. E a mesma coisa, né? A gente pode buscar de modelo de dados, se eu tivesse alguns modelos criados aqui, e eu posso puxar também do Power BI, né? Se eu tenho documentos, se eu tenho dashboards criados, né? O dashboard é alimentado por uma tabela, eu posso puxar essas tabelas e fazer a tabela dinâmica através dessas tabelas que alimentam o Power BI. No nosso caso aqui, como a gente vai usar recurso local, né, de dentro do próprio arquivo, então a gente vai buscar da tabela ou intervalo, por isso que ele fala tabela nomeada ou intervalo de dados. Então, vamos lá, clica aqui. Eu estou procurando essa telinha. Ótimo. Então, o que eu quero? Eu vou selecionar agora a tabela ou intervalo que eu quero usar na tabela dinâmica. Muito importante nesse sentido. Para a tabela dinâmica ter um funcionamento ótimo, né, ou bem otimizado, todas as colunas têm que deter de cabeçalho. Isso é importantíssimo. Por que isso? Porque um dos pontos principais da tabela dinâmica é a filtragem, né? É a gente ter uma baita liberdade em relação à filtragem. Então, para que ela funcione de forma coesa, um dos pontos principais que a gente tem que prestar atenção quando estiver trabalhando com a tabela é todas as minhas colunas elas detêm um cabeçalho? Se a resposta for sim, ótimo, estamos prontos a começar a trabalhar com a tabela dinâmica. Se não, a tabela vai exigir aí um tratamentinho de dados prévio para a gente não falhar nesse ponto, né, antes de começar a configuração da tabela dinâmica. Outro ponto, a tabela dinâmica ela me permite eu clicar nesse botãozinho aqui, né? E eu selecionar qual é a área que eu quero, com qual eu quero gerar a tabela dinâmica. Então você vai escolher qual é a área que você quer, né? Nesse caso aqui, como a gente tem poucas linhas, então eu vou selecionar manualmente a área, mas se eu tenho uma tabela muito grande, eu posso selecionar simplesmente as colunas, né? Então existe uma grande diferença nesse sentido. Quando eu seleciono todas as colunas, a tabela dinâmica ela também vai identificar as linhas em branco, tá? Então esse é mais um passo de tratativa de informação que a gente pode dar para a tabela dinâmica, tirando os dados em branco e tudo mais. Mas também esse é um exemplo que eu vou passar um pouquinho mais para frente. Né? Nesse caso aqui, a gente vai selecionar o nosso intervalo de dados, clicar aqui, então maravilha, eu quero ir desde a M1 até a P12, tá?
Então estão todos os meus dados aqui. Ou eu posso fazer da seguinte forma: se eu já sei qual é o intervalo de informação que eu tenho, eu posso deixar selecionado, né, o intervalo, venho aqui, clico da tabela do intervalo. Maravilha. Ele já vem com esse intervalo de informação preenchido. Então, o intervalo de dados já vai estar aqui. E aí eu posso ou colocar numa nova planilha, que é o que eu normalmente recomendaria, né? A gente trabalhar de forma independente com a tabela dinâmica, ou colocar numa planilha existente. Por exemplo, se eu quisesse popular a partir dessa mesma planilha, eu poderia colocar aqui e selecionar aonde que ela vai começar, né? Então poderia vir aqui, selecionar um espaço igual, e aí pedir para que a tabela viesse para cá. Mas nesse caso, eu vou deixar selecionado uma nova planilha e a gente vai trabalhar com essa nova planilha em relação à tabela dinâmica. Tá? Quando eu coloco adicionar estes dados ao modelo de dados, isso quer dizer que eu quero trabalhar com algumas opções mais avançadas da tabela dinâmica. É uma contagem distinta, são algumas opções que a gente pode ver posteriormente. Tá? Por agora, numa função mais simples, eu não vou pedir para que esse botãozinho, que essa checkbox ela seja marcada. Então a gente fez o quê? Selecionou a nossa área da tabela dinâmica e escolheu criar em uma nova planilha. E eu vou dar um OK. Ótimo! Então já temos a criação da nossa nova aba e essa é normalmente a visualização que você vai ter, ou seja, o Excel mostra para você que você está numa aba que detém uma tabela dinâmica, né? Então eu vou mudar aqui o nome da nossa planilha. Ela vai se chamar dinâmica. E aqui, quando eu clico nessa área fora da minha seleção de tabela dinâmica, o Excel ele esconde para mim as opções que eu tenho de inserção de coluna. Então eu vou voltar, eu vou clicar aqui porque eu quero os campos da tabela dinâmica. Então vamos fazer as primeiras comparações. Quais são as colunas que eu tenho aqui no meu intervalo de dados? Eu tenho 4 colunas. Então eu tenho produto, mês, total vendido e vendedor. Então eu tenho 4 informações que vão servir para mim de soma, filtro, procura, enfim, toda a minha tratativa de dados estão dentro dessas 4 colunas. Vamos dar uma olhada ali na tabela dinâmica se ela trouxe todas. Opa, trouxe tudo. Então, produto, mês, total vendido e vendedor. Como que eu começo agora a trabalhar com a tabela dinâmica? A tabela dinâmica, ela precisa que você mostre agora para o Excel quais são os dados que você quer operar. Como a gente tem pouca informação, se eu simplesmente sair marcando as checkbox, a tabela dinâmica vai adicionar basicamente todas as minhas informações em linhas, né? E aonde ela acha valores, ou seja, na minha tabela de total, ela vai criar uma nova coluna de total. Ah, mas é assim que eu quero trabalhar? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas vamos dar mais uma olhadinha aqui no que a gente tem de informação disponível. Eu lembro que a gente tinha 4 colunas e agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos sim. Por quê? Uma das colunas que eu tenho é uma coluna de data e o Excel ele já entendeu que essa coluna de data existe e ela está configurado como data, ou seja, eu não tenho uma coluna chamada abril, eu tenho uma coluna que mostra o mês de abril como uma data. Né? Só que para a tabela dinâmica eu já tenho mais alguns filtros, alguns níveis de hierarquia que o Excel adiciona automaticamente quando eu tenho colunas já marcadas como data ou valores, nesse caso, como data. Então, o que o Excel adiciona para mim? Os dias e os meses. Então, eu posso, de forma independente, mostrar os meses ou os dias, e aí fica um pouco mais fácil. Pode ser que eu não queira o dia, eu queira só o mês. Pode ser que eu não queira nem o mês, eu queira só
o nome, o número ou a identificação do mês referência da data que eu estou trabalhando. Então eu posso tirar sim o mês de referência, né, a data completa, 1/3 de 2025, ou 1/4, né, no caso, que é abril, e trabalhar só com a identificação do mês. Isso o Excel ele já faz por padrão, ele já traz para você essa hierarquia. A gente pode adicionar novas hierarquias, a gente pode fazer trimestre, a gente pode fazer semestre, a gente pode fazer biênio, ou seja, todo o aglomerado, né, de informação de filtro com que a gente trabalha, ele pode ser criado. Mas, de novo, essa já é assim, uma tratativa mais complexa, né, detém um pouquinho mais de conhecimento, então a gente pode estar vendo isso aqui num conteúdo posterior. Por agora, a gente vai trabalhar com as colunas que a gente já tem e trabalhar com as opções que o Excel automaticamente traz para a gente, tá? Que é o que acaba sendo um pouco mais simples e que também já vai dar assim uma visibilidade e tratativa bem legal da informação, tá? Então eu vou desmarcar tudo aqui de novo. E agora a gente vai começar a brincar, entre aspas, com a informação. E aqui é sempre nessas 4 colunas aqui, nesses 4 campos, aonde a gente vai definir como a gente quer trabalhar com a informação. Então vamos lá, o que que eu quero? Eu quero uma coluna que seja produto. Ah, eu quero ver headset, monitor, mouse, teclado e depois o total geral. Então, não era bem isso que eu queria. Eu queria que o produto ficasse em linha, um seguido do outro, porque colunas de produto não me interessa. Ah, não, então beleza. Então a gente move o produto da coluna para a linha. Ótimo. Então eu já tenho uma coluna, né, aqui de produto, rótulo de linha eu posso estar trocando por produto. É padrão o Excel criar a primeira coluna chamada rótulo de linha, as demais ele vai dar o nome da coluna, tá? Então, maravilha. Então eu já tenho o produto, né, criado. Agora eu queria trazer quem vendeu, né? Eu queria saber quem vendeu. Então eu vou trazer o vendedor para a coluna. Poxa, mas aí ele trouxe de novo uma coluna de Fernanda, uma coluna com Luiz, uma coluna com Vitor e depois uma coluna total geral. Não é bem isso que eu estou procurando. Então vamos mudar aqui, ó, vamos levar o vendedor lá para a linha. Poxa, legal, mas não dá para eu trazer, por exemplo, o headset aqui, o nome do colaborador do lado? Tá, sim. O que que a gente faz? Tabela dinâmica funciona por nível, né? Então, primeiro nível é o produto, segundo nível é o vendedor, que é como eu tenho aqui. Então, no campo de linhas é o campo onde a gente vai definir quais são os níveis de informação que a gente tem. E em cima disso, como que vai ditar o modo com que a gente trabalha com a tabela dinâmica. Agora vem a primeira dica que vai fazer bastante sentido para a gente começar a fazer essa tratativa visual, né, da tabela dinâmica. Então, quando você for entregar um relatório, a gente não quer entregar assim e aí, se eu quiser colocar, por exemplo, qual foi o total vendido por vendedor, né, em cima de cada produto fica uma coisa assim desconexa, porque eu sei que eu vendi headset, eu sei que o vendedor é a Fernanda e que ela teve um total de 300, mas a leitura não tá agradável, né? Ainda tá uma informação desconexa. Então, vamos começar a tratar isso. Eu vou tirar o total vendido e eu vou deixar 2 coluninhas para a gente começar a fazer essa tratativa. Então, no primeiro nível, ou você pode clicar com o botão direito no cabeçalho do primeiro nível, né, que é o nome do produto, ou você pode efetivamente clicar com o botão direito na própria tabela, aliás, na setinha aqui da própria tabela. Qual é a opção que eu estou procurando? Eu estou procurando a opção de configurações do campo. Tá? E aí, dentro da configuração do campo, eu posso colocar, por exemplo, se eu tenho um campo de valor, eu posso sumarizar esse campo, né? Como que isso acontece? Com um sumário e filtros
subtotais, desculpa, subtotais e filtros personalizados. E aí, no que eles consistem? Eles consistem em soma, contagem, média, máximo, mínimo, tudo aquilo que a gente já viu lá atrás, né, em relação às tabelas. Quando a gente cria uma tabela, a gente pode fazer com que essas opções elas sejam mais automáticas, né? A tabela faz os cálculos para a gente. Então aqui é a mesma coisa. O que acontece é, você aplica para cada nível qual é a configuração que você quer. Nesse caso, como a gente está falando de um possível dado de filtragem, então eu quero ir para a segunda aba, que é Layout e Impressão, e eu vou marcar Mostrar rótulos de item em formato de tabela, e eu quero repetir o rótulo do item. Por que disso? Porque quando eu adicionar essas duas opções ou alterar essas duas opções, é isso que acontece. Poxa, legal! Agora eu tenho headset e eu tenho quem vendeu, né? Maravilha! Mas eu ainda tenho um total aqui. Esse total eu não preciso saber, por exemplo, quantas vendas eu fiz do mesmo produto. Eu só preciso saber que ele foi comercializado. Maravilha! Então a gente vem de novo. Aonde eu quero mexer? Eu quero mexer agora ainda no produto. Então eu venho no cabeçalho, né, em um dos produtos, e olha que legal, a minha opção de subtotal de produto, ela está ticada, está marcado aqui para que ela apareça. Eu preciso desse subtotal? Não, porque isso aqui para mim é um dado de filtragem. Então o que a gente faz? Clica, né, no cabeçalho, no produto em si, botão direito, desmarca o subtotal. Olha a diferença com que a gente já tem dos produtos, né? Deixa eu ver se eu peguei tudo. Ah, faltou uma linha. Ótimo, é até legal porque a gente já vai fazer uma pequena correção na tabela. Estou vendo que faltou uma linha de produto, a gente já aproveita e usa isso de exemplo. Então, o que a gente fez até agora? A gente começou a tratar a nossa informação a nível de tabela. Olha a diferença que eu tenho de eu simplesmente vir aqui, vou inserir uma tabela dinâmica desse conteúdo, né? Então, vou deixar ela aqui. Se eu vim aqui e só adicionar, olha a diferença entre essa visualização para essa visualização. Assim, é muito mais confortável você saber que, por exemplo, eu tive vendas de produto de headsets pela Fernanda e pelo Luiz, monitores, mouse e teclado. Então fica muito mais fácil você ler e entender a informação num modelo tabelado do que você ler um modelo cascateado, né? Então, é importante a gente ter essa visibilidade e esse entendimento de que a leitura da informação é sim importante, tá? Vamos continuar. E daqui a pouquinho eu vou dar mais uma dica, inclusive eu vou usar essa tabelinha para fazer a inclusão da última linha que a gente acabou não capturando. Então, depois do vendedor, agora eu já sei que eu vendi o produto, eu já sei quem fez a venda, agora eu quero saber qual é o total, né? O quanto foi vendido de tudo isso. Então, eu também vou adicionar o total vendido depois do vendedor. Poxa, eu sei qual é o produto, eu sei que a Fernanda vendeu, mas, nossa, voltamos a... voltamos, porque campo novo, configuração nova. Então, qual foi o campo que a gente configurou? Nós configuramos o campo produto. Agora a gente vai replicar essa configuração para o campo vendedor. Então vamos lá? Botão direito em um vendedor. Nós vamos tirar o subtotal. Tiramos o subtotal. Agora a gente vai clicar em configurações do campo, né? Por quê? Porque eu quero que o campo vendedor também tenha um layout de visualização e impressão mostrando rótulo de item e eu quero repetir para as linhas, né? Ou seja, eu quero que todas as linhas da minha tabela sejam preenchidas, mesmo que com dados similares. Dou um OK. Olha que legal. Agora eu já sei que headset
foi vendido pela Fernanda e pelo Luiz, num subtotal de 300 e 700. Maravilha. Estamos chegando em algum lugar. Aí, em cima disso, eu sei que na minha tabela original eu tinha o mês, né? Eu tenho o mês de quando foi feita a venda. Mas eu não preciso do mês dentro da tabela. Então vamos lá. Aí eu quero adicionar o mês para eu saber quando que isso foi vendido. De novo, dado novo, configuração nova. Então, botão direito no total, tiramos o subtotal, botão direito, configuração do campo. Layout de impressão, marca mostrar os rótulos de item no formato de tabela, repete o rótulo de item. Ok, maravilha. Então agora eu já sei que os itens, né, em ordem alfabética estão aqui, aliás, os meses, então eu já tenho como saber quando que isso foi vendido. Só que eu queria filtrar, né? Na filtragem eu quero sim fazer a filtragem pelo período. Então o mês ele vai efetivamente virar um filtro. Eu coloco ele aqui, né? E aí eu adicionei automaticamente à minha tabela dinâmica um campo onde eu posso filtrar. E aí a gente marca esse selecionar vários itens, até por conta de uma similaridade próxima ao que a gente já está acostumado, né? Para ticar os filtros, tudo direitinho. Né? Então vou deixar tudo ticado. Por que marcar, selecionar vários itens? Porque se eu não tiver marcado, eu tenho que ficar segurando o Shift ou o Ctrl para o Excel saber o que eu quero selecionar, né? Ou se eu quero tudo, ou se eu quero algo em específico. E nesse caso aqui a gente marca para a gente ter a flexibilidade de selecionar as datas que a gente quer. Né? Vou dar um OK e aí eu já tenho o meu filtro pré-selecionado. Quando eu venho aqui, eu posso só selecionar tudo que foi do mês 3 e 4. E aí, automaticamente, a minha tabela se ajusta aqui. Eu vou deixar o total geral, que a gente vai fazer o cálculo daqui a pouquinho. Deixa eu ver se o total geral... tá certo. Maravilha. Então a gente tá chegando agora... Na verdade, eu vou remover o total geral, que eu não preciso dele. Eu quero uma tabela crua, porque em cima disso depois a gente vai fazer alguns cálculos. Ótimo. Então, agora sim a minha tabela dinâmica de alguma coisa mais ou menos assim, né? Onde eu tinha um dado cascateado. Imagina eu entregar isso, por exemplo, para um colaborador e falar para ele, olha, tá aqui os dados que você pode analisar. Qual é a diferença de eu entregar uma tabela nesse formato versus uma tabela nesse formato? Né? Então, assim, é bem diferente a gente conseguir atrelar valor à informação quando ela está bem disposta. Então, nesse caso, deu um trabalhinho, deu, a gente vai gastar aí uns 15, 20 minutos fazendo uma certa configuração de layout, mas uma vez isso pronto, a tabela vai automaticamente se ajustar quando a gente precisar dela. Como que a gente faz, por exemplo, agora? Vamos até fazer algumas alterações. Então, vamos supor que eu tenho o meu registro, né? Então, esse aqui é o meu registro de vendas. Ele vai mostrar quando foi feita a venda, quanto foi vendido e qual foi o vendedor. Ótimo. Mas olha, eu preciso fazer uma correção, porque aqui, ó, no mês 6, a gente não vendeu só R$ 50 de teclado. Na verdade, foram R$ 500 e por um erro de sistema acabou faltando um caractere. E a gente adicionou as últimas linhas de headset, né? O Vitor ele havia vendido alguns produtos e a gente acabou não capturando. Deixa eu ver se eu peguei 4, 4. Ah, tá, faltou uma linha. Então, o que a gente não tem? Headset. Então, vou adicionar um headset aqui.
Eu vou dizer que esse headset eu vendi no dia 1/12 de 2025. Nós vendemos R$ 350 de headset e quem fez a venda foi o Vitor. Então, o que que eu tenho? Eu tenho duas alterações que eu fiz na minha tabela dinâmica, ou seja, eu tenho uma correção de valor, que foi feita ao longo do preenchimento, e eu tenho a inclusão de uma linha, né? Quando a gente está falando só de alteração de valores de uma área da tabela dinâmica que já foi preenchida, é muito fácil. A tabela dinâmica ela é inteligente o suficiente de entender que esse valor de junho ele tem que ser corrigido. Como que isso vai acontecer? Botão direito na área da tabela dinâmica e eu tenho um botãozinho aqui que se chama atualizar. Então, toda a atualização que eu fizer dentro desse espaço, desse intervalo de dados, que constitui a base da minha tabela dinâmica, quando eu atualizo a tabela dinâmica, ela reflete já essas atualizações. Então, eu não preciso vir aqui, criar outra tabela e fazer o ajuste e ajeitar o layout. Não, não tem necessidade de fazer tudo de novo. A tabela é inteligente o suficiente de eu vir aqui e atualizar. E aí o meu valor, que era 50, automaticamente se corrige para 500, tá? Ah, mas, é, Luiz, eu tenho mais uma linha que não foi inserida. Opa, legal. Vamos lá colocar ela também? Como que isso vai funcionar? Quando você clica fora da tabela, né, dentro de uma área do Canva do Excel, a gente tem todas as opções padrões aqui em cima, e a gente pode trabalhar colocando mais dados, fazendo toda a variação de informação que a gente tem. Quando a gente clica na tabela dinâmica, olha que legal, eu tenho mais duas opções aqui em cima, destacadas em verde, que o Excel adiciona automaticamente. Por que disso? Porque são opções que vão diretamente de encontro à configuração da tabela dinâmica. Então, por exemplo, eu tenho o nome da tabela, eu posso trocar o nome, eu tenho o campo ativo, eu tenho expandir, recolher, agrupar, eu tenho desagrupar, eu tenho inserir segmentação de dados, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Eu tenho um botão de atualizar, então se eu não clicar com o botão direito e atualizar, eu posso clicar na tabela, vir até a análise da tabela dinâmica e clicar em atualizar por aqui. O resultado é exatamente o mesmo. E eu tenho uma opção muito importante, que é o alterar fonte de dados. Quando eu clico, né, dentro da minha tabela dinâmica e clico em alterar fonte de dados, ele vai me dar essas opções aqui. Né? Se eu tivesse uma conexão externa, eu teria uma propriedade de conexão, mas nesse caso, como eu estou falando de uma fonte de informação, de um intervalo local da tabela, ele vai me dar o alterar fonte de dados. Então, quando eu clico aqui, eu automaticamente abro de novo aquele campo primário da tabela, aonde ela me pergunta quais são os dados que você quer incluir dentro da sua tabela. Então aqui eu posso novamente selecionar. Então eu vou vir aqui e selecionar agora até a minha linha 13. Por quê? Porque a minha linha de dezembro ainda não existia dentro do meu primeiro conjunto de dados. Agora ela vai passar a existir. Então eu dou um OK. E aí, automaticamente, ó, que legal, a minha tabela dinâmica, ela agrega esse valor. E isso incondicional para todas as opções. Ó. O meu filtro já vai ter dezembro. A minha linha já tem dezembro. Então a tabela ela é inteligente o suficiente de entregar para você não só as informações já dentro do parâmetro que você pré-selecionou, então pode ver que o meu layout está exatamente o mesmo. Eu mexi, eu fiz duas alterações, entre aspas, aí, importantes né, para dentro da tabela. Como que isso funcionou? Eu fiz um ajuste de informação, ou seja, eu mudei informações de dentro da tabela, e posteriormente eu adicionei informações a essa tabela. E isso, o que que eu fiz? Eu vim aqui e atualizei os valores. Uma vez que eu atualizei, automaticamente a tabela mudou para mim os valores do que eu tinha feito a atualização, e quando eu movi, aliás, eu ajustei a minha fonte de dados, a fonte de dados mostrou
que eu tenho mais uma linha de informação. Então, nesse ponto, a tabela dinâmica ela acaba sendo um recurso muito versátil e útil. Por quê? Porque agora eu já tenho. Imagina que essa tabela ela não tem só 12, 13 linhas. Imagina que essa tabela tem 10.000 linhas. 10.000 linhas é super tranquilo de trabalhar. Imagina, 10.000 linhas é muito sossegado. Banco de dados tira isso de letra. E a tabela dinâmica também vai fazer isso para você com uma mão amarrada nas costas. Por quê? Porque imagina que você vai fazer updates blocados, né? Então você vai substituir um monte de valores, né? Aí vamos supor que agora a Fernanda não vai mais atender esses clientes. Agora quem vai atender é o Luiz. E, efetivamente, os clientes que a Fernanda tinha, que o Luiz tinha, vão passar para a Fernanda. Olha o nível de troca que a gente está fazendo. E aí eu quero agora que essa atualização ela se reflita dentro da minha tabela. Ah, é óbvio, aqui eu estou falando de 8 linhas, mas vamos supor que a nível de banco de dados, né, a nível de uma tabela bem grande, onde a gente tem uma massa mais densa, né, de informação, eu esteja fazendo essa troca para, por exemplo, 1.000 linhas, 1.500 linhas. Né? Então a gente não vai vir aqui, a gente vai fazer muitas vezes uma fórmula, a gente vai aplicar outros parâmetros que vão ajudar a gente a tratar a fonte da informação. Basicamente, eu fiz uma mudança bem brusca de informação dentro da minha tabela principal. Vamos lá, vamos na dinâmica, botão direito. Na verdade, vou usar agora, vou selecionar a tabela, vou vir em análise e por aqui, ó, vou escolher a opção atualizar. É óbvio que fica um pouquinho mais difícil de notar, mas todos os dados que a gente tinha entre Luiz e Fernanda, agora eles estão trocados. E a gente pode ver, ó, agora aqui consta que o Luiz fez uma venda de R$ 300 no total de headsets para abril. Tá correto? Vamos ver, headset para abril, 300. Perfeitinho. Nossa, mas é fácil porque você tem uma tabela pequena, de fato. E se eu quiser saber ao que se arremete esse valor? Eu posso vir aqui e dar 2 cliques no valor, aliás. Deixa eu ver. 2 cliques no monitor. Cadê? 2 cliques no resultado, né? Não, ele não, só vai tirar. Ah, tá. Eu quero o detalhe. Então, é sempre no meu último nível. Vou dar 2 cliques em julho. E aí o Excel vai me perguntar qual é o detalhe que eu quero mostrar. Então eu quero mostrar de mês e eu dou um OK. E aí ele vai adicionar um campo aqui e ele vai falar para você, olha, isso aí é do dia 1 de julho, né? Preciso dessa informação agora? Não. Então eu vou dar um Ctrl C, vou voltar e vou deixar desse jeito. Por quê? Porque se eu quiser ver o filtro, eu posso ver por aqui. Então eu venho aqui, dia 1/6, OK, tá aqui, ó. Eu fiz uma venda de teclados, o meu vendedor agora é a Fernanda, o total vendido foi de R$ 500 e eu tenho a minha identificação do mês que é junho e o meu filtro se arremete a isso. Nossa, mas aí, então a gente tem agora todos esses valores divididos, agora a tabela está pronta? Em tese, sim. Só que agora vem a parte legal. Quando a gente fala de versatilidade, a tabela ela permite com que você faça muito mais do que só ver os valores. Então, vamos começar a ver agora o que a gente tem de total, né? Como que a gente faz isso? A gente pode segregar, reduzir, remover, mover ou até mesmo desconfigurar a tabela. Então, como que eu quero ver agora o meu total? Eu quero saber quanto eu fiz de vendas no total vendido. Eu posso colocar um subtotal. Ah, mas aí ele vai separar por vendedor. Exato. Então, vamos pegar aqui, vamos tirar o subtotal. Eu quero tirar o vendedor.
poxa, mas aí agora ele ainda vai me falar que eu tenho essas opções aqui de venda. Exato. Vamos tirar o mês e vamos tirar o total? Não, eu quero deixar o vendedor também. Cadê? Eu quero agora opções, cadê o meu total? Personalizado, eu quero uma soma. É isso aí. Não, não é isso que eu quero. Ele não vai deixar eu colocar o meu total de... Cadê? Ele não vai deixar eu colocar mais de volta o meu total geral. Eu ponho o total geral depois, não tem problema. Faz parte. Vamos pegar a planilha 4, vamos brincar de fazer o seguinte, ó. Configuração de campo, a gente faz uma configuração rápida dela. Não quero mês, não quero dia, vendedor e mês, é isso. Então você não tem subtotal, as configurações. Como é rápido, a gente faz aqui rapidinho. Então meu layout eu replico, eu não quero o seu subtotal. O mês pode ficar, não quero subtotal, eu quero as configurações, pode repetir. E maravilha. Vou deixar o total geral aqui, porque ele vai fazer parte também da explicação posterior. Mas, vamos para cá de novo. O que a gente viu até agora? Configuração e definição de layout. Para quê? Para leitura. Eu vou passar depois pela inclusão do total geral, mas antes disso, eu quero mostrar um pouquinho da segmentação, porque um dos brilhos da tabela dinâmica é você entregar muitas vezes uma coisa bem estruturada, né? Um dado. Imagina, por isso que eu vou montar depois no exercício uma tabela bem mais extensa para a gente ter ideia de que muitas vezes o total ele não é necessário. Por quê? Porque a gente pode, quando a gente tem uma tabela um pouco menor, a gente pode ver o total ou a gente pode ver a somatória das linhas, né? O total geral, muitas vezes, ele pode não fazer sentido dependendo da informação que a gente está trabalhando. Nesse caso aqui, imagina que a gente tem uma tabela bem mais extensa e aí eu quero começar a deixar a navegação dessa tabela mais legal, né? O que eu posso fazer para isso acontecer? A gente pode criar segmentação de dados da tabela dinâmica. Né? A segmentação de dados, vamos ver o que é. Ó, é uma ferramenta visual para filtrar a tabela dinâmica com clique simples, usando botões interativos. Então, nesse caso aqui, a gente já começa a tratar a parte visual, onde a gente vai palpar um pouquinho melhor agora como que a gente deixa o nosso reporte mais bonitinho. Então, vamos imaginar que a nossa tabela de informação, o nosso intervalo de dados, ele é aquele monstrinho, né? Ele vem desde a coluna A até a coluna Z e a gente tem dados à torta e à direita e está tudo espalhado, né? Começa com um produto, vai para uma data, aí vem marca, depois um fabricante, aí depois vem o produto, aí fala a quantidade que vendeu, depois o total. E no resumo de tudo isso, o que a gente quer capturar? Quer capturar 4 informações em específico, que é o produto, o vendedor, o total e o mês que ele vendeu. E, obviamente, deixar um filtro aqui para capturar período. Mas, em cima disso, a gente pode deixar a nossa tabela visualmente mais bonita. Como que a gente vai tratar isso? De duas formas. A gente pode inserir segmentação de dados, né, que já está aqui, ou a gente pode clicar efetivamente na opção da análise de tabela dinâmica, que vai nos dar também a informação e a opção de segmentação de dados, já voltado à tabela dinâmica. Né? Então vamos lá, vamos só deixar selecionada a tabela dinâmica e vamos em inserir segmentação. O que o Excel vai me perguntar? Ele vai falar o seguinte, vai falar, amigão,
Você, dentro da sua tabela dinâmica, pode trabalhar com essas colunas para segmentação de dados. O que que você quer fazer? Poxa, eu quero um filtro de vendedor, né? Porque para eu saber quais são os vendedores e o que e aonde eles, com o que e aonde eles estão atuando. Então, cria para mim, Excel, uma segmentação de dados com o vendedor, né? Vou dar um OK. Olha que legal. O Excel ele filtra para você quais são os vendedores que você tem e fala: olha, eu encontrei esses 3 valores dentro da sua tabela, independente de quantas vezes eles se repetiram. Então o Excel ele já filtrou para mim de uma forma visual e bem bacaninha, né, quais são os valores que eu tenho para trabalhar com a minha identidade de filtragem de vendedor. Então esse é o meu slicer, né? Essa é a minha segmentação de dados a nível de vendedor. Para que serve? Para filtragem. Então eu posso vir aqui, poxa, tenho 4, 5 nomes dentro de uma tabela de 1000 linhas. Eu venho, crio um slicer e olha que legal, quando eu clico, ele automaticamente faz a filtragem. Reseto a filtragem, todos os dados, dentro da minha expansão, né? Dentro da minha área comum. Poxa, ficou legal, né? Mas e se eu trouxesse o meu slicer aqui para cima, né? Falar, tá bom, vamos levar lá. Não deu muito certo, né? Porque está invadindo a minha área de tabela. Não, é verdade, né? Então vamos estender aqui, porque daí eu. Opa, espera aí, Excel. Joga os botões ali para o lado, né, cara? Porque eu quero colocar uma linha só. O que que eu posso fazer? Eu posso inserir linhas. Opa, vamos inserir linhas aqui acima. Vou inserir 2 linhas. Ah, eu quero deixar. Nossa, mas eu queria muito deixar e aplicar o filtro aqui em cima, né? Tá. Maravilha. Lembra que eu falei que a tabela dinâmica, quando você clica nela, ela abre essas 2 opçõezinhas, né? Então, tanto a análise quanto o design. Então, a gente pode ver aqui, ó, subtotal. Ah, tá aqui, ó, o que eu tinha habilitado para linhas e colunas. Então, o meu total geral está aqui. E eu tenho a análise. Isso, quando eu clico na tabela dinâmica, para o slicer é a mesma coisa. Então eu vou selecionar o slicer e aí olha que legal. A minha opção de segmentação ela está aqui. E aí eu posso trocar diversas configurações, desde cor, então a gente pode escolher um estilo pré-setado, ou a gente pode pintar do jeito que a gente quiser, colocar altura e largura pré-selecionado. E principalmente a opção que eu queria, para quê? Para deixar uma tabela menor, eu queria os botões horizontais ao invés de verticais, né? Então, quando eu clico na segmentação, no slicer, eu posso vir aqui ó, em número de colunas, eu em vez de uma, eu pôr 3. E agora sim, agora a gente aumenta um pouquinho o tamanho para enxergar todos os nomes, diminui a área vertical e olha que legal, agora cabe em cima da minha tabelinha. Então eu posso, de uma forma bem organizada, começar a deixar a minha tabela mais bonita. Poxa, esse filtro ficou legal, mas eu tenho um filtro de mês aqui que não tá bacana, né? Vamos fazer o seguinte, vamos tirar o filtro do mês, vamos levar o nosso filtro de vendedor mais para cá, né? Deixar ele bem organizadinho aqui, vamos estender para ele ficar bem bonitinho aqui, ocupando um espaço para nossa tabela. E agora eu também quero fazer um filtro de mês, né? Vamos fazer da mesma forma? Vamos lá. Clica na tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica. Opa, tá certo? Análise de tabela dinâmica, inserir segmentação de dados. E agora o que que eu quero? Agora eu quero o meu mês, porque a minha informação de mês vai virar também um slicer. Ah, mas eu quero assim? Poxa, eu não queria desse jeito, né? Apaga. Vamos de novo. Análise de tabela dinâmica. Inserir linha de tempo.
Olha que legal. Quando eu clico em inserir segmentação, o Excel ele vai ler a tabela dinâmica, vai ler a fonte da tabela dinâmica e vai falar para você, olha, você pode escolher todas essas colunas. Mas uma segmentação é efetivamente um filtro de clique de botão. Então, quando eu escolho o mês, ele vai falar para mim, olha, amiguinho, são esses meses que você pode escolher aqui para você clicar e filtrar. Mas não é bem isso que eu estou procurando e não é nessa configuração. Tem outra opção? Tem inserir linha do tempo. Quando eu clico em inserir linha do tempo, o Excel automaticamente vai dentro da minha tabela, né, dentro da minha área do que eu escolhi de fonte para a minha tabela dinâmica, e vai buscar qual é a opção que me traz o período, né? O que é caracterizado como período? No nosso caso, o que é caracterizado como período é a coluna mês. Então, eu posso selecionar a minha coluna que está caracterizada como período e dar um OK. Muito mais elegante do que um filtro de botões. Filtro de botões são para opções estáticas, né? Então, eu vou pegar a minha opção aqui, vou dar um delete nela, vou puxar o meu filtro, na verdade, a minha linha temporal, e vou estender um pouco mais ela aqui. Como que ela vai funcionar? Agora eu posso vir aqui e selecionar de quando a quando eu quero que o Excel traga as informações. Então, quando eu clico e seleciono um range de período, o Excel automaticamente ajusta a minha tabela dinâmica, tá? Mesma coisa se eu vim aqui deixar um filtro selecionado e clicar em Fernanda. Eu posso aplicar vários filtros ao mesmo tempo, né, utilizando os meus slicers, e aí eu vou ver de março até agosto, né, até o final de agosto, o que, que a Fernanda vendeu? A Fernanda vendeu 4 itens. Então ela vendeu headset, teclado, mouse e, aliás, headset, monitor, mouse e teclado, num total vendido de 700, 4.000, 1.600 e 500, e esses foram os meses a qual ela vendeu. Pode ser que dentro do range que eu escolhi, o vendedor que eu escolhi, não tenham todos os meses preenchidos, mas o Excel automaticamente vai fazer essa filtragem para mim. Beleza, então agora eu quero resetar esse filtro e resetar esse filtro aqui. Então, de uma forma bem elegante, a gente já mudou bem, assim, de uma forma bem legal em relação à tabela de uma visualização mais simplista, né, onde eu tinha apenas um intervalo de dados, e a gente já chegou nesse resultado em poucos minutos. Então já é efetivamente um relatório que eu posso entregar, por exemplo, para uma gestão, eu posso entregar para o meu colaborador, e ao invés de ele ficar fazendo filtros, às vezes com digitação ou fazendo uma procura, ele já tem os slicers aqui carregados. Ah, mas aí então eu posso agora também, e é interessante, eu fazer uma inserção do meu produto para finalizar. Então eu venho aqui, crio uma tabelinha de produto, vou colocar ela à esquerda aqui também. Por quê? Porque além de eu poder saber quem é o vendedor, além de eu poder escolher o range de tempo, eu posso também saber o que foi vendido de headset, de monitor, de mouse e de teclado, respectivamente. Então isso independe. Eu quero saber só de teclado o que o Vitor vendeu. Eu quero saber só de mouse o que o Luiz vendeu. E eu quero saber só de monitor o que a Fernanda vendeu. Ou eu quero saber de monitor generalizado. Ou eu quero saber de monitor só de janeiro até fevereiro. E aí eu limpo os filtros. Então, tem alguma coisa aqui? Não. Vamos limpar esse filtro aqui. Ó, não tem monitor em janeiro e fevereiro. Tem mouse? Tem mouse.
Tem headset? Não temos headset em janeiro e fevereiro. Então é bem legal você dar essa opção, muitas vezes, para o seu colaborador, para o seu gestor, que seja, para quem vai receber a tabela. Porque aí o que, que acontece? Nós poderíamos ocultar uma aba, deixar apenas a aba de tabela dinâmica e todos os dados aqui bem dispostos para que a pessoa, com alguns cliques, consiga se localizar em relação a quais são os dados que ela quer visualizar. Então é bem bacana a gente ter essa possibilidade, porque, de novo, é uma forma rápida, fácil e muito útil e elegante para a gente apresentar uma consolidação de resultado quando você quer muitas vezes impressionar um pouquinho com o resultado do tratamento de dados que você faz. A tabela dinâmica, de novo, ela pode ser um tabu porque ela vai muito mais a fundo. A gente pode explorar muito mais em relação à parte de como é que fala? Agrupamento, a gente pode consolidar, pode fazer fórmula, a gente pode criar colunas que não existem na tabela, colunas calculadas. Então tem muito mais opção que a tabela dinâmica vai oferecer para que a gente aplique, né? Algumas delas bem mais complexas, mas de uma forma generalizada e bastante simples, esse é um dos resultados, por exemplo, que a gente pode alcançar. Isso com poucos, se a gente for tirar, né, uma base de tempo aplicado, com poucos cliques. Então, dá para a gente fazer um relatório super organizado, bem bonitinho, né, em relação à parte de layout, de filtro. Ah, mas eu posso mover os filtros para ficar uma coisa mais simétrica, né, ficar um modelo bem legal para eu poder entregar para o meu colaborador? Pode sim. Você pode reduzir a área, você pode excluir as linhas, e aí a gente vem aqui, ajusta a área dos nossos slicers. Então dá para fazer uma coisa bem bacana com um recurso bem mais simples. Então, tabela dinâmica, desmistificando a tabela dinâmica, ela não precisa ser um conteúdo complexo, ela tem que ser um conteúdo viável. Essa é a questão. E nesse ponto, a gente criou, de uma forma bem bacana, bem simples, um conteúdo que vai mostrar as informações de forma organizadas e criamos slicers, né, a segmentação de dados para a gente fazer a filtragem de uma forma bem confortável, que é num clique de botão. Ficou claro? Pronta para fazer? Sim, exato, exatamente. Eu falei que eu tinha separado, né, dois tópicos, mas que a gente ia conseguir estressar bastante em relação aos dados, né? Então, de novo, a tabela dinâmica ela acaba sendo um recurso bem mais complexo, a gente pode explorar muito mais coisa dela, mas para um primeiro contato, né, para você começar a tatear as opções da tabela e ver até onde a gente consegue chegar, isso aqui é bem fácil de fazer e muito bacana, fica bem organizado. Então, eu particularmente eu gosto. É um recurso de tabela dinâmica é um recurso que eu gosto bastante, porque ele ajuda de uma forma bem legal a gente fazer muito, assim, mas muita coisa de uma forma super organizada. Quer ver? Vou até brincar agora aqui, ó. Vou transformar a minha tabela em valores. Quando eu venho na dinâmica e dou um atualizar aqui, ó, ela não vai fazer nada, obviamente, porque ela quer brincar com a minha paciência, mas eu posso, de forma particular, vir aqui e transformar essas informações também em dados contábeis. Eu posso ficar alterando o modo como eu quero a visualização. Existem particularidades dentro da tabela quando a gente trabalha muito com ferramenta criada, aonde a fonte da informação ela vai influenciar sim, por exemplo, em procura de dados, em disposição, somatória, esse tipo de coisa. Então, quando a gente tiver, e eu vou estar repassando tá, esse assunto também numa aula posterior, a gente vai ver que tem algumas configurações que vão acabar influenciando o resultado da tabela dinâmica. Eu vou deixar essa tabelinha criada,
eu vou excluir essa tabela aqui. E para o exercício, né, desse módulo 6, eu vou pedir para você criar uma tabelinha dinâmica também e replicar essa mesma configuração. Não precisa refazer o mesmo layout, tá? Não precisa refazer as mesmas posições de tabelas. Você pode colocar, por exemplo, o vendedor na frente, a data depois, o produto depois, o total no final. Você pode criar o slicer do período, você pode fazer mais à direita, mais à esquerda, em cima, embaixo, não tem problema. Mas, em suma, eu vou pedir para você recriar basicamente o mesmo conteúdo que a gente viu na aula, tá? Recriando os slicers de produto e vendedor, recriando a linha temporal e fazendo a configuração de tabela e visualização, tá? Dos dados que a gente tem. Então, quais são os dados que você vai usar? O nosso intervalo de informação aqui, tá bom? Então, um resumo bem rápido, né? O que a gente viu? Recurso da tabela dinâmica e segmentação, filtragem de forma visual. Então, apesar da gente ter só os dois tópicos, né, como eu comentei no comecinho da aula, esse é um assunto que dá para a gente decorrer ainda muito mais coisa, né? Mas a partir daqui, a gente já começa a entrar numa gama de atributos um pouquinho mais intermediário e depois mais avançados, né? Mas uma ou duas aulas posteriores a essa aqui, eu vou mostrar mais um recurso que é a inserção de campo calculado. E a inserção de campo calculado é bem legal também, porque a gente vai começar a criar dentro da tabela campos, entre aspas, virtuais, né? Então, pode ser que eu queira uma somatória por período, e aí eu quero que o Excel mostre para mim essa somatória. Eu preciso efetivamente que esse dado esteja na tabela. Pode ser que sim, pode ser que não. Se ele não existir, eu posso vir na tabela e eu posso criar o campo calculado, tá? Mas, de novo, esse é assunto para uma próxima aula, fica aí para a gente ter um pouco mais de conteúdo depois. Eu reservei esse horário basicamente para a gente falar da tabela, porque tinha bastante coisa para passar por ela. Já deixei o exercício dito, né? Então, depois, na hora que você assistir o vídeo, pode fazer os exercícios com acompanhamento e deixo o resumo aqui para gente. Tranquilo? Alguma dúvida? Faz parte, faz parte. É. Ah, bacana, que bom, que bom. Que bom que você está absorvendo bastante a informação. Deixa eu só parar aqui.